Está começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje, talvez seja o programa mais importante que nós vamos gravar. Vai ser um programa que nós vamos fazer com o intuito de ajudar muitas pessoas que já não têm mais a quem recorrer. Não é mesmo, senhor Arthur Gatti? Saudações a todos, com certeza, com certeza. Vamos conversar um pouquinho aqui dessa história, tentar entender, ou pelo menos montar o caminho de como isso daqui funciona e junta a parte física, médica, da parte espiritual. É isso aí. E hoje o senhor Ufo Jack não está com a gente, porque inclusive ele está lá no terreiro de Umbanda dele fazendo um trabalho nessa linha também que nós vamos conversar aqui hoje. Então, enquanto ele trabalha lá e ajuda as pessoas, nós vamos receber aqui hoje o Ivânio do Serfo, que é um centro de cura espiritual. Falei certo, Ivânio? Falou certinho, Paulo. Boa tarde, né? Para você e também para o Dr. Arthur Gatti, que falei, inclusive, no off com você, que eu tinha muita curiosidade de conhecê-lo, né? Porque ele foi o primeiro que expôs publicamente a questão do trabalho que se realiza aí com as cirurgias espaciais, né? Então, é um duplo prazer aí participar com você e também com o Dr. Arthur Gatti. Então tá. Então, daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, nós vamos saber do que se trata essas cirurgias espaciais. Espiritismo Universalista, Arcturianos, Dr. Blatt, Implantes Alienígenas, Psicofonia. Acredite se quiser. Bom, antes de começarmos ali a conversar com o Ivânio para ele falar sobre tudo que envolve o Serfo, eu vou jogar a bola pro Arthur e pedir, Arthur, pra você explicar pra gente como que você conheceu esse Serfo. A gente já contou essa história aqui no nosso episódio de Implantes Alienígenas, mas vamos deixar tudo aqui hoje bonitinho, organizadinho, pra todo mundo entender essa história e até pro Ivânio também se situar, que ele falou que não conhecia. Então vamos lá. Como que você ficou tendo conhecimento desse Serfo? Bom, foi totalmente por acaso, né? Retomando aí 2015, quando eu ainda morava em Porto Alegre, fazendo meu período de residência em cirurgia geral, na Santa Casa de Porto Alegre, que era vinculada ao serviço da Federal de Porto Alegre. Estava no meu primeiro ano de residência médica, estava atendendo o ambulatório de cirurgia. O ambulatório a gente atendia algumas vezes individualmente, algumas vezes em duplas. Tinha um coordenador, né, um preceptor responsável. Neste exato momento ele não estava no atendimento conosco, ele estava num outro consultório acompanhando outra dupla. E eu recebi uma paciente de sexo feminino. Ela tinha cerca de 50, 55 anos, agora não me foge agora a memória, mas era mais ou menos nessa faixa. E que antes de chamá-la eu abri o prontuário, né, na época era prontuário físico ainda, não era digitalizado, hoje em dia já está digitalizado, mas isso não era na época. E o histórico dela mostrava que era uma paciente que tinha iniciado um quadro de dor abdominal, investigação dessa dor abdominal, foi visto através de tomografias, ressonâncias, outros tipos de exames, que ela tinha uma mamácia, uma tumoração na região do pâncreas, e que tinha sido feita uma biópsia, e essa biópsia tinha revelado que essa paciente tinha um adenocarcinoma de cabeça de pâncreas, que é um câncer extremamente agressivo do pâncreas, né? O pâncreas ele é dividido em cabeça, corpo e cauda, então ele fica na parte maior do pâncreas, que é onde passa os ductos que drenam bile do fígado e caem no intestino, o próprio suco pancreático, né? As enzimas do que o pâncreas produz também saem dessa porção e caem no intestino, e tumorações nessa região obstruem essa passagem, levando o paciente a ter um quadro bem consumido. Então uma paciente que eu esperaria que tivesse extremamente magra, com bastante dor na região abdominal por conta da própria
localização. Muitas vezes, por conta da dificuldade de drenagem de bile, essa paciente ela começa a ficar ictérica, né, que é quando a pele fica amarelada por conta de um acúmulo de bile, já que não está sendo drenada para o intestino. E é um câncer que ele definha muito o paciente. Eu sempre faço o paralelo, que não é no mesmo subtipo, mas a gente pode imaginar um paciente muito assim, do Steve Jobs no final da vida dele. Ele também tinha um câncer de pâncreas, mas era um outro tipo de neoplasia maligna, outro tipo de câncer, mas que o perfil que esperaria ser daquele paciente. E quando eu não submeto o paciente a um tratamento, exclusivamente com cirurgia ou cirurgia associada com quimio e radioterapia, o paciente ele vai a óbito em questão de poucos meses. Essa paciente em si, ela já tinha no histórico dela presença de metástases à distância, então ela já tinha alguns linfonodos intraabdominais que já estavam comprometidos, já tinha algumas metástases também à distância, então o tratamento dela seria através de cirurgia associado com quimio e radioterapia. Essa tinha sido a proposta, inclusive estava na última página do plano terapêutico dela. Esperava-se que ela voltasse, só que era 2015 e a última vez que essa paciente tinha passado era próximo no final de 2013 para 2014. E não tinha mais nada do histórico. Então eu entendia que ou alguém não anotou no prontuário, já que era um prontuário físico, isso daí era uma coisa que infelizmente poderia acontecer, né, perder a documentação, ou então que essa paciente tivesse sido tratada em outro lugar, porque na minha frente, quando eu cheguei, tinha uma paciente rígida, né, uma paciente de 55 anos que tinha um peso adequado para a idade, não tinha nenhuma face, né, nenhum perfil clínico de que tivesse extremamente doente, como um paciente desse, quando eu submetido, mesmo que fizesse tratamento com cirurgia, quimioterapia, a chance de cura dela era muito baixa, mas era o tratamento que a gente tinha proposto na época, e até hoje é o tratamento que em 2025 ainda é a proposta para esse tipo de neoplasia. E era uma paciente que estava rígida, íntegra. Então, para mim, ela tratou em outro lugar e agora está acompanhando conosco. Como era SUS, muitas vezes o paciente, por receio ou por realmente ele ficar muito tempo na fila de espera, ele começa, junta a grana da onde consegue, vende o que consegue para fazer um tratamento no particular, e depois que é feito o tratamento, o segmento ele retorna para o SUS. Isso é uma prática que a gente no dia a dia acaba vendo, né? Infelizmente, alguns pacientes precisando submeter essas necessidades por conta de acesso, né, para todo mundo. E essa paciente, ela veio para nós para consulta. Eu me apresentei, né? Outra colega também se apresentou. A gente perguntou se ela tinha, como é que ela estava. Ela falou que estava bem. Ela estava portando alguns exames também de imagem, tomografias, tudo mais junto com ela numa pastinha. E aí na lata eu perguntei: a senhora fez o tratamento em algum outro lugar, né? Do câncer da senhora? Então, eu tratei, mas eu não fiz nada cirúrgico, nem quimio, nem rádio, nem nada. Aí eu, né, tentando indagar, até porque esse caso eu ia ter que discutir com o preceptor, então eu precisava pegar todas as informações possíveis para não passar a vergonha de passar o recado por, né, meio meia boca pro meu preceptor. Ainda tomei uma comida de rabo porque eu não fiz a consulta de forma adequada. Então peguei todas aquelas informações dela e falei: mas a senhora, né, tinha esse câncer aqui, a senhora não fez o tratamento, como que a senhora fez, o que a senhora acabou fazendo? Então, eu fiz uma cirurgia, eu que vim aqui na verdade mais para dar um testemunho para vocês que existem outros tipos de tratamento que não esses que vocês tinham propostos. E ela não tinha passado comigo, eu tinha entrado naquele ano, ela tinha passado em consulta com outro colega, na época já tinha saído do serviço, então não tinha como fazer uma comparação, não era uma paciente exclusivamente minha, e o que eu tive de acesso era aquelas imagens que eu tava, resultado de biópsia. Voltei para ver se realmente era um câncer, porque eu falei: olha, se essa mulher não tratou, era para ela estar morrido, não era para ela estar aqui na minha frente, muito menos assim clinicamente bem. E quando ela me falou que ela tinha essa questão de tratamento alternativo, na hora, na minha cabeça, né, como qualquer, acho que o homem da ciência que trabalha com isso e precisa ser assim por conta da nossa dinâmica de vida, falei: ela vai jogar aqui pra mim que ela foi curada de forma religiosa, alguma cura espiritual, algo do gênero. Na época eu não tinha absolutamente nenhum tipo de envolvimento com ufologia, eu tenho minha religiosidade, mas nada que comparado com abrir mão da ciência pra fazer uma cura alternativa, nem nada. Então eu não tinha nenhum esclarecimento sobre isso, nunca tinha ido atrás. E eu falei: mas como assim? O que a senhora fez? Eu fiz uma cirurgia espacial. E na minha cabeça eu falei: bom, ela tá falando sobre cirurgia espiritual, né? Alguma coisa ligada ao kardecismo, ou então algum outro tipo de viés espiritualista, talvez Umbanda, Candomblé, alguma coisa desse gênero. Eu falei: a senhora fez alguma cirurgia espiritual? Aí ela me corrigiu: não, eu fiz uma cirurgia espacial. Aí nessa hora eu, né, botei aquele ponto de interrogação na minha cara, eu falei: como assim? E aí ela me falou que ela tinha recebido esse diagnóstico, ela tinha ficado muito abalada com esse diagnóstico, tinha conversado com a família, tinha
pensado em até se submeter a esse tratamento, mas quando ela ficou sabendo que mesmo através da cirurgia, com químio, com radioterapia, a chance de cura era baixa, não inexistente, óbvio, mas era baixa, ela começou a buscar outras alternativas, que é uma coisa que é de costume de pacientes que recebem esse tipo de diagnóstico, um diagnóstico fechado, mas com uma baixa expectativa de cura, então tenta se apegar em outros costumes próprios, religiões, enfim, a gente vê isso daqui no nosso dia a dia para quem trata com câncer ou terminalidade de uma forma geral, e ela acabou descobrindo e relatou pra gente que existia um centro de tratamento que tinha uma base espírita, mas que fazia tratamento com seres que eram extrafísicos ou que eram interdimensionais, e ela explicando pra mim, eu com aquela cara de, essa pessoa é completamente maluca que tá falando pra mim, ela tá mentindo, obviamente, porque isso não existe, esse tratamento nunca ouvi falar da minha vida, e mesmo que fosse alguma coisa que eu já tivesse ouvido falar pouco, mas já tivesse ouvido falar que era uma cura espiritual, a ciência não tem nenhuma confirmação desse tipo de prática, isso não é o critério de tratamento que a gente vai desenvolver, ela pode até ser, e a gente até orienta que se vincule à espiritualidade, que se vincule outros tipos de dogmas da pessoa, mas que não seja abandonado o tratamento convencional, que era o padrão ouro para esse tipo de doença que ela possuía. E ela me explicou que não, que ela tinha procurado em Santa Maria, ela foi até esse centro, ela tinha recebido essa intervenção de alguns seres que ela tinha me passado, que eram seres de uma tonalidade, mas caucasianos, alguns deles louros, ou todos eles louros, e a única coisa que veio na minha cabeça, porque eu também não tinha nenhum conhecimento sobre ufologia nem nada, mas pela cultura pop era Ashtar-Sheran. Eu falei, ela tava falando pra mim que ela foi curada por Ashtar-Sheran, né, e depois ela me falou que não, que eram seres arturianos, que é um termo que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, né, então eu olhei, ouvindo aquilo lá, eu falei, então tá bom, e aí eu cutuquei essa minha colega, e ela ouvindo com assim, como se fosse uma coisa dia a dia pra ela. Aí eu virei assim e falei, Luísa, você tá comprando essa história, dessa ideia? Aí depois dessa consulta, ela conversou comigo que ela veio de uma família espírita, ela me explicou que no espiritismo existem vertentes que também trabalham com essas linhas, que alguns vão chamar de extraterrestres, outros interdimensionais, outros vão falar simplesmente que são espíritos de luz, mas que no final da história são seres que conseguem fazer essa intervenção para tratamentos ou condutas clínicas para quem os procura. E era uma coisa que eu não tinha conhecimento nenhum, a gente levou para discussão em round clínico. Obviamente, todos os preceptores que estavam lá, eles desacreditaram, deram como se o diagnóstico tivesse errado, ou que ela tivesse tratado de outra forma, mas eu examinei essa paciente, ela não tinha nenhuma cicatriz de cirurgia, ela mostrou aqueles documentos que ela tinha, que eram tomografias novas, que não tinham absolutamente nenhuma metástase, não tinha mais tumor naquele exame de imagem, e eu perguntei, eu falei, mas por que você veio até aqui, né? Ela, porque eu precisava, eu senti necessidade de mostrar para vocês que existem outras formas de tratamento. Não é uma questão que eu quero que vocês acreditem ou não, mas eu quero que vocês vejam esses exames aqui. Fui submetido, eu não sei explicar, mas eu queria trazer esse meu testemunho. Essa paciente, ela saiu, isso ficou na minha cabeça, assim, remoendo, acho que os 2 anos que eu morei lá em Porto Alegre. Conversei com essa amiga minha várias vezes sobre isso. Comecei a ir atrás, vi que era um centro que chamava, que ela tinha até falado que era CERF, eu não sabia nem escrever, eu procurava com C, não achava, mas é com S, e vi que não era só em Santa Maria, mas que também tinham em outras regiões. Nunca pessoalmente entrei em contato com ninguém de lá, mas me interessou bastante. Foi através daí que eu comecei talvez uma das primeiras sementinhas relacionadas à busca ativa de tratamentos, de ufologia por si só, que começou a acender, que eu falei, poxa, existe uma coisa aí que a ciência não consegue explicar, que talvez valha a pena alguém abrir os olhos e ver, né? E aí nesse período, nesse decorrer, algumas pessoas, né, vieram para mim e falaram, Arthur, me fala onde é que é esse centro, você conhece, me indica alguém. Eu falei, olha, eu não conheço. Como médico, a minha obrigação é sempre falar, você vai fazer o tratamento baseado na ciência, baseado em guidelines, que a gente tem dados sólidos para fazer o tratamento. Porém, se você quiser fazer um tratamento também paralelo, que eu sei que eles não vão falar para você largar o tratamento que você está se submetendo, mas se for uma coisa que é do seu desejo,
procure. Assim como procure um centro espírita, procure uma igreja católica, procure um templo de Umbanda, procure o que for para você ouvir dessas pessoas que são mais iluminadas. Eu tô falando iluminada não como poder mágico, mas iluminada do ponto de vista de ter conhecimento, né? Ter conhecimento de outras alternativas aqui de curas e de talvez respostas que um médico talvez não soubesse dar de uma forma além da técnica. Procure, porque isso daqui vai lhe fazer bem e a ciência ela corrobora que isso daqui vai trazer bem pro paciente. Ô Arthur, mas olha só, esse câncer que ela tinha, qual que era a chance dela de cura com tratamento convencional? Era baixo. Quando a gente tá falando aqui sobre, pelo menos na época, o que a gente tinha, era menos de 20% aí de taxa de resposta pelo estadiamento que ela tava. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Antes de eu passar a bola pro Ivânio e ele explicar pra gente como que isso tudo é feito, eu queria primeiro pedir pra todo mundo que tá escutando a gente o máximo de respeito possível. Eu não vou tolerar nenhum tipo de mensagem ou comentário ofensivo com isso aqui. Se você não acredita, não quer acreditar nisso que a gente tá contando aqui, escuta e vida que segue. Por favor, não venham fazer falta de educação ali, porque não cabe aqui, tá? É só isso, um pequeno disclaimer. É bom deixar avisado, porque tem certas pessoas que são meio sem noção para deixar alguns comentários. Mas enfim. Outro disclaimer que eu quero deixar aqui, o Arthur já falou brevemente ali, mas vou falar novamente. Nada do que a gente está falando aqui é para pessoa que está necessitando de algum tratamento abandonar o tratamento convencional e seguir esse tratamento 100% sem o outro. Isso aqui é um complemento dos tratamentos que são feitos, tá ok? Partindo disso aí, vamos lá. Como que nós chegamos nesse episódio aqui de hoje? O Arthur contou essa história aí, de como ele ficou conhecendo o Cefo, e nós gravamos um episódio que foi Implantes Alienígenas. Não era o foco do episódio, mas nós citamos isso aí brevemente. E eu fiz questão de deixar na descrição do episódio o link do Cefro, para as pessoas que estivessem procurando alguma ajuda, algum tratamento complementar, pudessem entrar em contato lá e tentar. E nesse tempo que nós lançamos esse episódio, tem um ano e meio, né, Arthur? Mais ou menos. Sim, mais ou menos isso. Meu cunhado, ele foi diagnosticado com câncer de intestino. E já estava num estágio bem avançado, ele já não estava conseguindo ir ao banheiro mais, estava emagrecendo muito, não conseguia comer. E nesse tudo aí, sabe como é quem já passou por isso sabe do que eu tô falando? Aquele desespero na família, aquelas coisas. E eu falei, ô Celso, um tempo atrás eu conversei com um amigo meu que é médico, e ele contou uma história lá e indicou um local que talvez possa te dar alguma ajuda aí, ajudar no tratamento. Mal não vai te fazer, então acho que não custa nada tentar. Ele já era ouvinte do podcast, mas ele pegou lá, escutou com calma, e ele ficou muito interessado, e ele resolveu submeter o tratamento. Então ele saiu daqui de Belo Horizonte, foi lá pro sul, pegou um voo, foi lá pro sul para fazer esse tratamento lá no Cefro. Bom, tem mais ou menos um mês que ele foi lá fazer esse tratamento. E desde então que ele voltou, ele ganhou peso, ele tá conseguindo se alimentar, ele não tá sentindo mais dor. Então, igual eu tava conversando com minha mulher, fica difícil a gente fechar o olho pra esse tipo de coisa e não dar uma atenção. Novamente, a gente não tá falando pra ninguém abandonar o tratamento, é um tratamento complementar, mas que tem surtido efeito em pessoas que têm procurado. Quando ele foi lá e fez o tratamento, o pessoal lá do Cefro conversou com ele, acho que perguntou pra ele, o Ivânio pode falar isso pra gente melhor daqui a pouquinho, de como que ele tinha chegado até lá. Ele falou que foi através do podcast e tal, e ele fez essa ponte, passou meu contato com o pessoal lá da organização desse centro, e eles entraram em contato comigo, se oferecendo para gravar um episódio, explicar como que é feito esse processo todo. E eu achei a ideia sensacional, porque a gente dá um jeito de tentar fazer esse episódio chegar em mais pessoas que estão precisando, para procurar lá. Lembrando que não foi cobrado nenhum centavo do meu cunhado, tá ok? Então, antes que alguém já venha falar assim, isso aí é para tirar dinheiro, charlatanismo. Novamente, escutem cabeça aberta, escutem o que o Ivânio, eu e o Arthur temos a dizer nesse episódio, e a partir daí vocês tirem suas próprias conclusões e tomem as providências que vocês acharem melhor, beleza? E eu também peço um favor para quem puder, conhecer alguém que estiver precisando de um tratamento, estiver precisando de uma ajuda, de um alento, compartilhe esse episódio, faça esse episódio chegar em mais pessoas, que é essa a minha intenção, ajudar o máximo de pessoas possível. Falei demais aqui, vou jogar a bola agora pro Ivânio. Ô Ivânio, primeiro te agradecer muito a sua presença aqui, valeu mesmo, eu vou te agradecer mais no final do episódio, mas, cara, eu gostaria muito de saber o que é o Cefro,
como que ele começou. Depois você me explicar essa parte aí, inclusive acho que já posso até colocar, de como que você caiu nesse meio, como que você chegou nisso tudo, como que o CERF foi fundado. Depois você me explicar isso aí, a gente vai entrar na parte das pessoas, dos seres que te ajudam. Pode ser? Perfeitíssimo. Posso começar então, PH? Fica à vontade, cara, por favor. Vamos lá. Bom, a CERFO, ela começou como um grupo Espírita Trabalhadores de Jesus, né? Antes de 1998 ainda, né? Começou da seguinte forma: eu sou professor aposentado hoje, né? Até ouvindo agora há pouco aí o Dr. Arthur Gatti fazendo o relato dele, as nomenclaturas, né, dos órgãos e tal. Puxa vida, não entendo bolhufas disso de medicina, né? E a minha formação, no caso, então, é professor. Eu sou mestre em física, né? E, inclusive, a minha tese de mestrado foi a respeito do quântico, né? Pois bem, e eu trabalhava numa escola bem no princípio da minha vida, digamos assim, de profissional, onde tinha crianças com muita carência de aprendizado e afetivo de toda a ordem, né? E um dia me deu uma loucura na cabeça. Eu perguntei para a direção da escola se eu poderia pegar essas crianças e levar para minha casa aos sábados à tarde para dar aula particular para elas, né? E é uma burocracia enorme, tem que ir na Secretaria de Educação, pedir autorização, mas eu consegui, depois de muita batalha eu consegui. E levei essas crianças para minha casa aos sábados, consegui uma empresa de ônibus local para ir lá buscar e levar na minha casa. E eu comecei a dar aulas de matemática, né, para eles ali, que eles tinham muitas dificuldades e tal. Nesse tempo, eu fui percebendo que não era só a questão do saber, que também junto a isso vinha a fome que prejudicava o saber, né? Aí então eu comecei a fazer comida. E como eu sou viúvo desde os 37 anos, hoje estou com 69, né? Eu tinha meus filhos pequenos em casa e eu me virei, dei um jeito de fazer comida e servir para essas crianças, né? Após isso eu percebi que as crianças estavam aprendendo mais, a facilidade de aprender aumentou, né? E aí já entra a questão da vizinhança, né? Começaram a observar, eu morava numa casa, tinha um quintal grande, e começaram a me instigar, assim, vamos fazer isso maior, eu vou te ajudar, e etc, etc. Muitas delas oriundas das casas espíritas conhecidas como kardecismo, né? Que eram minhas vizinhas ali. E eu já tive lá em 88, 10 anos antes, uma experiência no kardecismo, né? Que é no caso que kardecismo não existe, o que existe é espiritismo, o Kardec não fundou, ele compilou, né? Bom, dando seguimento nisso, então, eu aceitei esse auxílio delas, né? E aquilo foi crescendo, sabe? PH foi crescendo de uma forma extraordinária. E chegou num momento, como se disse, nem todo mundo acredita, tudo bem, tranquilo, não tem problema nenhum para mim também não. Que veio até mim um espírito chamado Átilos, tá? T-H-A-L-I-Z, Átilos, né? Aliás, U-Z. E ele veio até mim e disse assim para mim: eu tenho uma proposta para te fazer. Né? Que eu sou, na época ali eu tinha a capacidade, e ainda a tenho, né? De visualizar, ouvir, enfim. Aí ele disse: mas o que o senhor quer de mim, né? Aí ele falou para mim: eu quero que você me ajude a cuidar de pessoas, porque essa é a tua missão. Bom, daí a partir disso eu comecei a entrar mais de cabeça nessa história, né? Eu disse assim: puxa, talvez esteja aí, né? Porque eu veio tão novo, com 37 anos, nunca mais casei. Hoje a minha família é o pessoal da CERFO, né? E prossegui com aquilo. Quando eu vi, PH, também o doutor Arthur, chegou numa dimensão que eu tive que arrumar um espaço, porque a minha casa não dava mais para atender tanta gente, né? E nesse inteirinho todo chegou uma entidade espiritual que se identificou como Blat, né? Uma entidade, inclusive, bem alegre, bem extrovertida e tal, né? Blat é B-L-A-T-H, né? Veio até mim, até no princípio eu achei até que ele fosse um ser espacial ou coisa parecida, mas não. Ele era, na verdade, um geneticista de outrora que escolheu usar esse nome de Blat para se comunicar, né? E nessas comunicações com ele começou a atender dentro da CERFO numa modalidade até então para nós ainda desconhecida. Desconhecida por quê? Porque ele usava uma seringa sem a agulha, descartava, sacava fora a agulha, né? E usava apenas a seringa. Aonde ele usava a seringa aberta, recebia, ninguém até então sabia o que era, colocava a seringa na pessoa, apertava e puf, né?
Aí, então, foi que aconteceu esse caso do câncer abdominal do pâncreas dessa senhora de 53 anos, que o Dr. Arthur Gatti acabou de falar, né? Ou seja, ele, na verdade, ele implantava, naqueles tempos, né, um dispositivo, que seria um chip, no local onde a pessoa tinha a enfermidade, né? E nesse local, então, esse chip, ele irradia ainda, porque ainda é mantido isso, né? Alguma coisa que nós aqui desconhecemos o que seja. Aí você vai me perguntar, mas quem participa disso, né? Bom, são 3 tipos de vibrações, tá? Que são extraterrestres, no caso, espaciais. São os orianos, arcturianos, inclusive citados aqui pelo Dr. Arthur, né? E os pleiadianos. Eles participam através do Dr. Blatt, não tendo a manifestação psicofônica no Dr. Blatt. Eles são parceiros no processo. Nesse momento em que ele abre a seringa e ergue ela, é colocado ali dentro, então, um chip, um dispositivo que é implantado nos pacientes, inclusive restrito à pessoa que tem casos bem graves de saúde, né? Ô, Ivânio, rapidinho, desculpa te atrapalhar, desculpa te interromper, mas só para citar novamente meu cunhado aqui, porque quando ele foi lá, ele voltou, eu procurei, claro, saber notícias. Claro. Uhum. Eu queria saber como é que tinha sido, do processo e tudo. E uma coisa que me chamou muita atenção, que ele falou que foram implantados nele, igual você falou, chips. Sim. Isso Aí eu mesmo. perguntei assim, mas como chip? Chip de computador? Ele falou, não, cara, microchips. É Igual esses de implantes alienígenas que você cita no episódio. Isso. Como se fosse aquilo. Eu falei, mas E é aquilo. fizeram cirurgia, te abriram? Ele falou assim, não, não me abriram, não me cortaram. Inclusive, a pessoa que fez a cirurgia em mim, não sei se foi você que fez essa cirurgia espacial nele, alertou que se caso eu fosse fazer uma tomografia, um raio-x, alguma coisa, esses corpos apareceriam no exame. Não era pra você ficar assustado com isso, que é normal. Então, cara, só te interrompendo pra te perguntar, como que isso é feito? Isso vem de onde e como que é colocado ali? Perfeito. Então, esse trabalho, como eu te coloquei, ele é implantado nas pessoas, no local onde ela tem a enfermidade, através de uma seringa sem agulha. Ela passa pela seringa sem agulha. E é invisível aos olhos humanos, porque ele é feito de um material muito sutil, né? E depois que adentrou a pele, aí sim ele se torna visível pelo contato, no caso, com a questão do corpo humano, né? Mas ele, enquanto não é implantado, ele não é visível. Inclusive temos casos de várias pessoas que em exames de imagem apareceu. E os médicos acharam que já era outro tumor surgindo, coisa parecida, né? E não era. Abriram e viram que não era, né? E a gente tem essa preocupação, até que você citou antes ali, PH, com respeito a não abandonar o tratamento médico convencional, sabe? Toda semana a gente faz a seguinte leitura, até estou com ela aqui na mão. Ó. É importante lembrar que, ao frequentar a Serfo e perceber uma melhora na saúde, mesmo assim não abandone o tratamento médico convencional. Quem pode interromper seu tratamento é o médico que o prescreveu. Os tratamentos ofertados pela ONG Serfo são complementares e não substituem aqueles prescritos pelo médico. É uma questão de respeitar o ser humano e o próprio profissional da medicina, né? A gente enfatiza sempre isso, sempre. Mas eu lembro bem, é seu cunhado, o mineiro que esteve aqui, uma simpatia ele. Sim, o Celso, sim. Sim, é uma simpatia ele. Ele estava muito confiante e acredito que ainda esteja, né? E eu tenho certeza que na fé dele ele vai conseguir alcançar o que precisa, viu, Pega? Eu tenho certeza disso. Cara, eu te falei, cara, eu sou assim muito aberto a novas hipóteses, novas possibilidades, tratamentos alternativos. Sou muito aberto a isso porque, cara, quem é a gente pra falar que a gente entende o mundo ou outros mundos que existem por aí, né? Perfeito. Então, eu tô sempre aberto a isso. E igual eu te falei no início, cara, é muito difícil eu, depois de, sei lá, quase 250 episódios conversando sobre esse tipo de assunto com várias pessoas diferentes, não acreditar no que ele me falou, até porque ele teve uma melhora muito grande do estado de saúde dele. Mas assim, cara, foi assustador. Poucos dias depois que ele voltou, ele já começou a ganhar peso, ele já ganhou acho que 6 quilos, se eu não me engano. E pra uma pessoa que tava emagrecendo assim a olhos vistos, não tava conseguindo se alimentar e nem ao banheiro, foi uma melhora assim muito grande. E ele tá tão feliz, PH, que ele entrou em contato conosco, ele viu que a gente tá fazendo um aumento de espaço, uma nova sede que a gente tá aumentando, que é muito fluxo de gente, né? E ele viu que a madeira dele falou, eu sou marceneiro,
tu ficar bom e vou vir ajudar a fazer essas paredes aí. Cara, o Ivani, igual eu te falei, é uma coisa assim que é pra uma pessoa que já tá desenganada. Sim. E você vê que a pessoa tá melhorando, é uma coisa assim que... Sim, sim. Novamente, não me entenda errado, tá? Eu tenho sempre esse ponto do pé cético com o pé do acredito em tudo. Mas é muito difícil ali você pegar e falar assim, é o efeito placebo, tá ajudando. Cara, não me interessa o que é. Não me interessa se é efeito placebo. Tá funcionando. Exato. Deu resultado. Exato. E deixar claro pra todo mundo que tá escutando que, como ele tem pouco tempo e surgiu essa proposta pra gente gravar, pra divulgar pra mais pessoas, eu não quis esperar um longo tempo até ele refazer os exames, porque ele continua o tratamento dele, tá? Ele vai fazer alguns exames daqui a algum tempo. Certo. Então eu não quis esperar esse tempo pra gente gravar. Então, vocês podem ter certeza que quando ele refizer esses exames, eu vou pedir pra ele voltar com o relato dele, com os exames do antes e depois, junto com o Dr. Arthur Gatti. De repente, se você puder até participar também, Ivan. Gostaria. Pra gente dar esse feedback pra todo mundo do que aconteceu. Exatamente, inclusive até na nossa parte ali em off, que a gente não estava ainda efetuando, né, a gravação desse programa, eu até te falei assim, eu sou uma pessoa muito discreta, que eu tenho muito medo que as pessoas que me cercam ou que venham a me cercar me olhem com olhos diferentes do que eu gostaria, né? Porque eu não gostei de ser olhado como alguém especial, porque eu não sou especial. Eu sou apenas um instrumento que serve para o Dr. Blatt se comunicar com esse povo, com os arianos, enfim, arquiturianos, pleiadianos, mas eu não quero que as pessoas me olhem diferente do que eu sou um viúvo, que é professor aposentado hoje, que tem a Serfo como amor da vida dele, que a gente hoje está em 11 cidades, 9 aqui no Rio Grande do Sul e mais 2 em Santa Catarina, que vai abrindo isso de forma espontânea, que as pessoas vêm de lá se tratar aqui, aí dizem, isso aqui tem que ter na minha cidade, né? Daí vai lá, abre as pessoas da cidade mesmo que mantém aluguel, luz, água, tudo, né? Os insumos. Então a Serf não cobra nada de ninguém, nada. Calma, é isso que eu ia te perguntar, porque meu cunhado me contou, eu falei, se eles te cobraram alguma coisa, Celso, você falou assim, cara, nada, nem um centavo, nem esse assunto apareceu lá nas conversas. E pra saber de você, Ivani, como é que isso é mantido? Você acabou de falar que são as pessoas da própria cidade que mantêm, né? Como é que isso é mantido? Porque eu acho isso um trabalho muito bacana, cara. No mundo de hoje que a gente vive, que todo mundo só quer tirar vantagem dos outros, ver isso sendo feito sem cobrar nada de ninguém, é uma coisa assim, cara, inacreditável pra mim. Perfeito. A melhor coisa que tem é o exemplo, sabe? Eu confio muito na questão do exemplo. Tem uma pessoa que vem aqui e se trata, fica bem, ela volta aqui e diz, eu quero ser voluntário nesse trabalho, igual o seu cunhado falou que gostaria de ser marceneiro na nossa expansão, né? Então assim, é o exemplo, a pessoa vê e dá um jeito de contribuir de uma forma ou de outra. Então, luz, aluguel, que a gente é alugada, a sede atual é alugada. A gente ganhou um terreno ali, um lote, e estamos construindo lá, onde o seu cunhado quer colaborar conosco. Então, é tudo doação, é comunidade que ajuda, a comunidade local ajuda. A gente tem 4 projetos sociais dentro da cidade, do contexto Serfo, onde a gente acolhe menores que têm conflito com a lei, que para não precisar levar eles para uma internação, num lugar desse aí que de aprender não aprende nada. A gente acolhe, educa, reinsere na sociedade, sabe? Crianças que estão aí morando em periferias, que podem ser vítimas de violência, a gente acolhe, educa, reinsere na sociedade, né? E semanalmente também a gente tem um projeto chamado Sopa Solidária, que a gente distribui nos bairros carentes aí mais de 450 quilos de alimento pronto para consumo, né? Então, tudo isso daí é coisa que as pessoas olham com bons olhos e nos ajudam, e a gente está aí cada vez podendo ajudar mais pessoas, né? Ô Ivânio, a gente estava escutando você contando a história do Serfo, como é que tudo começou e tal, e você falou que essas entidades apareceram para você. Como é que você encarou isso? Que espíritos estavam entrando em contato com você? Ou você tinha eu não sei nem se eu posso falar isso, porque eu não sei se eles são. Mas se você tinha noção que eles seriam extraterrestres. E qual que é a sua opinião disso, de seres extraterrestres estarem aqui ajudando pessoas a se curarem? Perfeito. Pegar o pouco que as pessoas conhecem da Bíblia, muitas já devem ter visto, ouvido, lido, que Jesus disse que na casa do meu pai há muitas moradas, correto? Sim. Então, nessa questão da casa do meu pai há muitas moradas, certamente Jesus estava se referindo a várias possibilidades de vidas interplanetárias em outros lugares. Porque é impossível Deus ter criado algo tão grande, de uma dimensão tão extraordinária, e colocar vida em apenas um planetinha azul.
Seria muita pretensão nossa acreditar que Deus botou vida humana, inteligente, somente aqui na Terra, né? Então, óbvio que existem outros lugares habitáveis. Então, eu já tinha essa convicção a partir do momento do meu mestrado ali, que eu tratei da questão quântica, né? Então, assim, nós temos como convicção dentro da Serfo, que ela pratica, inclusive, de forma pioneira, o espiritismo universalista, né? O espiritismo universalista é aquele que acolhe todas as vibrações positivas. Pode ser religiosa, outras tradições, até a própria Umbanda, Candomblé, contanto que as vibrações positivas aceitem ficar no mesmo espaço. É isso que a gente faz. A gente trabalha, inclusive, com reiki, trabalha com cristais de cura, trabalha com vários alternativos, entende? Cromoterapia, vários. Tudo de graça, né? Tudo de graça. São pessoas que doam o seu tempo, são profissionais lá fora, têm a sua vida normal e aqui vem na Serfo para fazer a sua doação, né? Então, as pessoas vêm para cá semanalmente fazer essa doação. Inclusive, são 2 dias por semana. Então, existem vários níveis de mediunidade, sabe, PH? Existe a mediunidade natural, é que todo ser humano, até o próprio Dr. Arthur, né, já estou vendo que ele tem uma vertentezinha aí espiritual bem bacana, né? Você mesmo. Então, todo ser humano ao nascer, ele é médium em potencial, né? Mas quando ele começa a trabalhar mediunicamente, se doar mediunicamente, ele passa por algumas fases, né? Que é a fase da intuição, da indução, né? Quando ele passa a ser induído quase que plenamente, depois a psicofonia, que é o meu caso atual, né? Então, a partir do momento em que você tem esse conhecimento, você passa a visualizar espíritos diferentes daqueles seus habituais, você acha normal. Você, no princípio, claro, eu estaria mentindo se dissesse que não. A primeira vez que eu vi Atios, eu levei um choque, né? Pensei, quem que é esse maluco, né? Novamente, eu vou te atrapalhar. Me descreve esses seres, o Atios, que você viu, por favor. Certo. O Atios, ele veio... Porque você sabe que, para não causar as primeiras impressões nas pessoas, eles vêm de uma forma mais amena, né? Porque eles conseguem, no caso, baseados na nossa questão atmosférica, criar a aparência que eles acham mais conveniente. E o Atios veio como um senhor alto, barbudo, né, com uma barba, inclusive, bem grande na altura do umbigo, uma pessoa de 2 metros, por exemplo. E eu me apaixonei pela doçura do jeito dele falar, pela aproximação dele. A princípio pensei que fosse alguma questão obsessiva, um zobeteiro, um espírito que quisesse debochar da minha cara, coisa parecida, né? Mas a gente acaba não se enganando quando a doçura é sentida, né, no coração da gente, né? E até agora falando com você que chega a me dar um nó na garganta, que eu me emociono em falar isso, né? Então a gente percebe a intenção, o jeito que vem, o jeito que chega, o jeito que se aproxima, pela doçura. Óbvio que nós temos seres aí interestelares que não dá para confiar. A gente sabe disso, né? Os reptilianos e tantos outros aí. Mas essas 3 ordens aqui, que são os orianos, arcturianos e o pleiadianos, esses irmãos aqui estão aqui conosco para nos ajudar, né? Eles não ganham nada. Eles não ficam cuidando da bilheteria, não recebem pepitas de ouro, nem esmeraldas, nem diamantes, né? Eles estão aqui porque eles fazem parte da mesma teia que nós fazemos, a parte da teia de Deus. Então eles estão aqui para colaborar, não estão aqui para nos explorar. Senão não estaria acontecendo tanta coisa boa que a gente vislumbra aí, que vem acontecendo aí desde os tempos idos da Serfo, né? Ivânio, vamos lá, eu acho que é uma dúvida de todo mundo que tá escutando a gente. Igual o caso do meu cunhado. Meu cunhado estava aqui em Belo Horizonte, ficou sabendo, ele precisava de uma ajuda no tratamento, ficou sabendo da existência de vocês pelo podcast, e ele resolveu se deslocar até o sul aí para encontrar vocês pessoalmente e fazer o tratamento. Perfeito. Eu queria te perguntar como que isso é feito. Vamos supor que a gente tem uma pessoa que seja em Belo Horizonte, sei lá, em Manaus, e não tenha como se deslocar até aí. Como que isso é feito? E explica pra gente, desde o processo que vocês, a pessoa entra em contato, vocês aceitam ajudar a pessoa, como é que isso é feito? É uma curiosidade que eu tenho também, se você marca a hora com essa entidade, se ela aparece com o horário marcado, como é que isso funciona? Não, a gente não marca a hora com as entidades. É o seguinte, assim, o PH, chega aquele dia que já está destinado para esse atendimento, porque a gente, como eu te falei, tem atendimento complementares ali, cristais holísticos, tem, enfim, eu citei antes para você, cromoterapia. Então tem uma manhã que a gente dedica só para isso, sabe? Então a gente abre as portas da casa, que é 7 e pouco da manhã,
já tem gente para de fora aguardando para ser atendido. Então tem tipo uma fila de espera lá, as pessoas Isso. que chegam no dia sem marcar Isso. nada, sem conversar, para procurar atendimento. A pessoa chegou, não vai para casa sem ser atendida com toda certeza. A gente começa a atender sábado às 9 horas da manhã e só para quando sair o último. É direto. E isso é pro pessoal presencial que chegou aí, mas caso a pessoa não possa ir até aí, é feito esse atendimento também, vamos pôr assim, remoto ou não? A pessoa precisa estar presente aí para ser feito. O atendimento à distância, você fala, né? Só Isso. que daí o resultado dele à distância não é da mesma qualidade que presencial, porque daí ele não vai receber o implante do dispositivo, né? Então ele vai ser um pouco mais longo. Mas o ideal é o presencial, como aconteceu com o seu cunhado. Tem um rapaz do Rio de Janeiro que também veio, se eu não me engano, foi o doutor Arthur Gatti que indicou ele com glaucoma na visão. E esse rapaz estacionou o seu glaucoma, ele é muito grato a gente aí, né? Assim como tem casos aqui da própria cidade, recentes, uma senhora que tinha câncer, né? Em um dos seios, seio direito, se eu não me engano. Aí ela foi fazer os procedimentos lá para cirurgia, diminuiu de 8 centímetros para 4. Aí no dia da cirurgia ela só tinha uma bolinha minúscula, tamanho de um feijãozinho, menor que um feijão, né? Cara, que fantástico isso. É incrível isso, né? E o senhor também, ligado a ela, inclusive, que ela ficou impressionada, que ela é professora, inclusive, indicou para uma amiga que o marido estava com... Eu não tenho a linguagem do Dr. Arthur, abaixo da orelha direita dele tinha uma bola gigante, né? E ele tinha feito os exames prévios e tinha sido constatado como câncer maligno, né? E ele veio, fez o atendimento conosco, daí a cirurgia era com plano de saúde, ia demorar um pouquinho. Nesse período murchou totalmente aquele troço, né? Que ele tinha abaixo do ouvido. Aí chegou no médico para, enfim, detalhar lá a cirurgia. O médico pegou e disse assim, não, vamos marcar para amanhã, e ficou impressionado, mas não falou nada para ele. O médico abriu, isso aqui que eu achei mais incrível, não tinha absolutamente nada. Olha nada, isso. só uma pelezinha seca ali, e ele estava com aquele câncer maligno constatado, né, através de todos os exames necessários aí que são feitos, né. Não, maravilhoso. É maravilhoso, isso aí não tem preço. Sem comentários. Mas vamos lá, que eu tô curioso. A pessoa chegou ali, ela vai ser atendida, ela vai fazer a cirurgia. Como é que é feito isso? Ela é encaminhada aonde? Você que atende todos os pacientes? Como que é feito isso? Isso, então a pessoa vai passar por uma triagem, né? Nessa triagem é conversado com a pessoa que veio nos procurar o tipo de problema que ela tem, porque o alcance foi tão grande, e é tão grande, que pessoas que não possuem doenças graves, como câncer e outras mais, querem ser atendidas também por uma dor na coluna, por uma coisa assim, né? Então, nessa triagem é feita uma seleção daí. Então, pessoas que possuem doenças graves e tal, daí passa pelo atendimento comigo, digamos assim, através do Blatt, né? Aí, depois, os demais, que não é assim tão grave, que pode levar a óbito, coisa parecida, aí vai passar para outra equipe. E aqueles que têm uma unha encravada, uma dorzinha nas pernas, tem uma outra equipe que atende também, né? Mas esses casos gravíssimos é atendido através de mim com o Dr. Blatt daí. E todo mundo que chegar aí vai ser atendido? Ninguém vai embora sem. Se uma pessoa sair, vamos pôr assim, sei lá, de Belo Horizonte, pegar um voo, chegar aí na porta, ela vai ser atendida com certeza. Será atendida com toda certeza, com toda certeza. Cara, jamais a gente vai negar atendimento médico espiritual, no caso, pra ninguém, né? Jamais. E você tem planos de expandir isso para outros estados do Brasil? Vamos pôr que tem uma pessoa que tem condição de ajudar financeiramente e queira falar assim, não, eu quero trazer uma sede para São Paulo, uma sede para Belo Horizonte. Teria como fazer isso ou seu atendimento é restrito ao Sul? Não pode sim acontecer isso. Só que o que a gente não quer é que a pessoa tire proveito disso através da publicidade. Eu te utilizo disso seu próprio... Tipo virar uma franquia para arrecadar dinheiro. Exato. Isso a gente não quer, né? Porque já deixou de ser caridade, já passou a ser vitrine, né? Daí não é legal. Entendi. Perfeito, cara, perfeito. Cara, queria dar parabéns por toda essa iniciativa. Eu realmente não fazia ideia de toda a trajetória que tanto você quanto todo mundo que tá envolvido teve. Eu só fosse fazer uma correção, eu tinha falado que era em Santa Maria, mas era em Erechim. Sim, Erechim, isso. Inclusive, a nossa casa em Erechim, doutor Arthur, ela foi acometida de um incêndio, agora tem 2 semanas atrás, queimou tudo. Caramba.
Verdade, mas nós ganhamos já um outro espaço lá, mas tudo bem. Desculpe interromper aí. Imagina, fico feliz aí que já conseguiram ter, pelo menos, erguido aí nessa parte parcial. E falar que durante todo esse processo desse episódio aqui em 2015 até hoje, muitos saíram de pesquisas relacionadas à parte da fé. Eu vou falar fé para não falar uma religião específica, mas a espiritualidade e a fé relacionada ao tratamento de doença e como isso é entendido. Sempre se evidenciou, mas não tinha até então comprovações técnico-científicas, que a fé por si só ela curava. A gente tinha evidência que o pensamento positivo, muito falava da questão do poder da placebo, e muitas as pessoas acabam interpretando errado. O placebo não é mentir e enganar, ele é um efeito fisiológico comprovado, benéfico ou não, isso daí vai depender logicamente do intuito da pesquisa, para desenvolver determinada resposta sem que eu faça uma intervenção no paciente. E isso não é enganar. E eu falar que a fé está curando não é enganar, porque efetivamente o corpo humano, ele responde ao efeito da fé. Com certeza. E a fé ela não vai ser placebo. A gente tem evidências, existem alguns hormônios que eles são produzidos ou estocados numa maior quantidade, a depender da resposta ao estresse ou a resposta ao pensamento. Então, se o paciente ele vai ter uma ação da regiões do cérebro, gânglios da base, áreas do tegumento ventral, córtex cingulado, próprio córtex pré-frontal, que a gente falou bastante quando a gente tinha num episódio passado sobre paralisia do sono, todos eles aqui vão estimular a produção de alguns neurotransmissores, principalmente dopamina, serotonina e algumas endorfinas. Isso vai gerar obrigatoriamente uma diminuição da percepção de dor, então o cérebro ele vai ficar menos ativo para a dor, que é por conta de liberação de alguns opioides, a própria dopamina vai fazer isso, vai diminuir a ansiedade do paciente, reduzindo atividades na amígdala cerebral, que a gente tem duas estruturas que são as amígdalas do cérebro, ele vai induzir uma sensação de controle e segurança, e tudo isso daqui gerando toda uma resposta no eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que é o nosso principal eixo de respostas fisiológicas e nosso sistema nervoso autônomo, vai gerar uma diminuição do cortisol, que a gente fala do corticóide, o próprio cortisol que vai ser produzido, ele vai diminuir, vai aumentar a resposta de alguns linfócitos NK, que são natural killers, que são células que a gente produz, que o próprio nome diz natural killer, ele vai lá e vai matar aquele alvo que ele foi predeterminado devido a uma proteína que era liberado, por exemplo, para o câncer. Uma melhor resposta de tratamento, e alguns quimioterápicos eles justamente funcionam para isso, é aumentar a resposta de linfócitos NK e outros fatores. Diminui a interleucina 6, fator de necrose tumoral, o PCE, que são proteínas pró-inflamatórias. Então tudo isso daqui age na formação do câncer e, consequentemente, ele diminui tanto a massa tumoral, quanto estimula a resposta imunológica nossa para nós mesmos conseguirmos combater aquele câncer, sem que efetivamente eu haja com uma cirurgia, haja com uma quimio, haja com uma radioterapia. Então sim, a ciência ela comprova que a fé ela tem efeitos benéficos, algumas vezes até mesmo curativos para determinadas doenças, principalmente aquelas que têm uma resposta imunológica envolvida. E a maioria dos cânceres tem uma resposta imunológica envolvida. Lógico, não é a única e não é todo câncer que é assim como não é todo processo inflamatório, reumatológico, tumoral que é assim, mas muitos deles respondem e são mediadores psicobiológicos que a gente consegue estimular através de meditação, através de oração, através de práticas regulares. Não adianta fazer uma coisa isolada, eu nunca fiz nada e agora eu vou começar a acreditar para me curar. A ciência mostra que eu preciso ter uma prática regular, uma crença regular, assim como a gente também tem um trabalho científico muito interessante, foi até feito em 2005, foi 2006 a primeira publicação de efeitos de grupos orando para pessoas. Olha só que interessante. Quando a pessoa ela não está orando, e eu posso até depois mandar para o PH linka isso daqui na publicação. Quando a pessoa ela não está orando, isso independe da religião, e ela sabe que tem um grupo orando para ela, e a gente pega um outro grupo que não está orando, mas ela não sabe se existe um grupo ou não orando, a mortalidade e o desfecho de complicações desse grupo, ele não interfere em nada. Inclusive, o grupo que sabe que tem pessoas orando, mas ele não está orando, ele tem um desfecho pior do que aquele que não sabia que tinha pessoas orando. E ele mostra pra gente muito do que a gente já tem com efeito placebo e orações, que não adianta
ela esperar que outras pessoas olhem. Ela precisa, ela mesma tá linkada. Aí você pode falar que é uma questão de vibração, isso pode falar que é uma questão de crença, uma mediunidade, ou pode falar com o próprio efeito biológico, isso não interessa. O que interessa é que quando ela começa a acreditar nisso e ela começa a produzir essas proteínas e essas enzimas e esses imunomediadores, aí sim eu vou ter um efeito benéfico com diminuição da complicação, diminuição da dor e melhoria da resposta, muitas vezes até curativa. Então a ciência ela corrobora com isso, e quando a gente fala, mas isso é crença, isso é religião, isso não é ciência. Gente, não existe nada mais divino do que a ciência. Porque eu consigo constatar, eu consigo dosar isso. Tudo isso daqui que a gente está conversando, isso é mensurável. Isso não é uma coisa que tá lá, magicamente apareceu, de geração espontânea. Não, você consegue traçar todo um passo a passo para chegar nessas respostas que lá atrás, 1000 anos, 2000 anos atrás, a gente tratava isso como magia, como feitiço, como intervenção puramente divina, como uma divindade, como um ser unicamente mágico. E hoje a gente não, a gente sabe que a fé ela existe, a crença ela é individual, cada um tem sua espiritualidade e seu caminho para chegar num destino final, mas independentemente da via que eu faço, se eu sou muçulmano, se eu sou católico, se eu sou espírita, se eu sou ateu, não importa. Se eu estou fazendo o mesmo passo a passo para chegar nisso, a minha resposta ela também vai acontecer. Isso é a maior comprovação que a fé, independentemente no que você acredita, qual o nome da divindade que você dá, e se você dá nome ou não, ela vai agir. Sim. Isso daqui é lindo. Isso daqui, quando a gente tem entendimento físico, tem entendimento biológico, isso daqui é maravilhoso. Porque eu não estou esperando o milagre como uma coisa, sabe, não palpável. Ela é palpável, ela é mensurável. Isso daqui é muito bonito de a gente estudar. Sem sombra de dúvidas. Sintetizou tudo. Inclusive essa questão do dispositivo, quando ele é inserido na pessoa. Se a pessoa não acreditar que aquele dispositivo inserido nela vai dar resultados, o dispositivo não consegue fluir da maneira que deveria, por causa dessas enzimas que o corpo humano produz. Exatamente, exatamente. Perfeito, perfeita a sua análise. Hoje falamos do Centro Serfo. Acho que talvez, eu falei isso no início, seja o episódio mais importante que eu gravei aqui. E eu gostaria só de compartilhar com vocês aqui que eu fiquei assim, extremamente emocionado gravando esse episódio. Porque quando eu montei esse podcast, a minha intenção era conversar de ufologia, sobrenatural, trazer pessoas que entendem do tema pra gente trocar uma ideia, tentar desvendar o que tá acontecendo. E eu nunca imaginei que eu fosse fazer alguma coisa assim que fosse ajudar positivamente pessoas. E, cara, muita gente chega até mim falando que sofreu alguma abdução, que teve um avistamento, e te escuta, porque às vezes a pessoa não tem aonde desabafar, falar o que passou. Pra não ser chamado de maluco, né? Exato, exato. É muito legal fazer isso, escutar as pessoas, mas mais legal ainda é ajudar realmente uma pessoa. Quando uma pessoa já tá desenganada, não tem, saca? Fica até emocionado. E a pessoa vem e consegue. O tanto de gente que apareceu, ele me chamou depois pra falar assim, poxa, você me ajudou, eu não tinha esperança, eu consegui me curar, eu estou bem. Cara, isso me faz um bem, assim, imenso. Vocês me desculpem, assim, que eu fico extremamente emocionado falando isso aqui. Mas, cara, eu nunca imaginei ajudar pessoas nesse sentido. Nunca. E eu quero agradecer muito o Arthur, muito o Ivânio, que vieram aqui e estão trazendo essas chances para pessoas que não têm mais esperança. Então, gente, cabeça aberta. Aqui a gente não tá prometendo cura milagrosa nem nada. Depende muito de você. Se você acredita, se você quer ser curado, faça o tratamento convencional com a medicina, mas procura o Serfo. Você não tem nada a perder e você pode ganhar aí uma segunda chance. E aproveita aqui para deixar também que quem quiser entrar em contato comigo, com o Arthur, com o Ivânio, eu vou deixar o meu contato tá aí, todo mundo sabe, do Arthur também, tem no Instagram, tem tudo. A gente tá aberto aí a receber todo mundo, ajudar todo mundo da melhor forma possível. Não tem horário ruim, não tem dia ruim. Precisando, vocês podem chamar que estamos aqui à disposição, tá ok? Então, vocês me desculpem esse momento de desabafo aqui, mas rapaz, eu nunca imaginei que fosse uma coisa assim, grande. Um podcast que eu criei, então... Putz, eu só tenho que agradecer a vocês e todo mundo que participou. Sim, cara, a dimensão disso aqui eu nunca mensurei que ela fosse tão grande e realmente ajudar as pessoas. Então, putz, eu tenho muito orgulho disso. Muito mesmo. E isso é uma coisa que você fez, que você mesmo acabou de falar que não era sua pretensão. Muitas vezes a gente não tem a pretensão de fazer aquilo que é tão raro, mas atrai tantas pessoas, que é agir com caridade.
podcast que você faz, você distribui isso daqui, você não ganha nada por isso. Você tem um grupo e tudo mais, você que não ganha nada por isso. Você faz isso porque você gosta. De uma forma direta ou indireta, você faz isso. É uma caridade que você faz. Você doa seu tempo, você doa seu trabalho, você doa muitas vezes o seu saco, sua paciência, porque tem dias que você tem seus problemas, né? E mesmo assim você gerencia isso daqui com uma maestria ímpar. Sabe, o Ivan estava falando aqui de todo o trabalho que ele faz, ele tem as contas dele para pagar, ele tem todas as questões pessoais dele, e ele age com o tempo que ele é destinado, com a caridade que ele tem. Muitas vezes as pessoas não têm com o que ser caridoso, a não ser com um sorriso, com uma palavra, com um gesto, né? Eu não tenho um terreno para poder montar um centro para mim, eu não tenho capacidade de atender todas as pessoas que eu gostaria como médico, de uma forma caridosa. Talvez o PH gostaria de ter melhores equipamentos, então uma distribuição melhor para essa caridade. Muitas vezes as pessoas elas são pobres monetariamente falando, mas elas conseguem ouvir, ser ouvida, dar um sorriso, isso é caridade. E isso vibra. E essa vibração atrai essas coisas positivas, atrai pessoas positivas, atrai pessoas boas. Isso daqui é a melhor coisa que a gente pode fazer. Essa é a melhor doação que a gente pode dar em vida. Porque depois que não passa, aí passou. A carne foi. O que a gente vai fazer aqui, dinheiro, se a gente troca, amor a gente troca, família a gente troca, tempo não. Então vamos agir com o tempo da melhor forma. E se a gente tem outros meios de agir, talvez ganhar mais tempo, né? Ou pelo menos viver, mas com uma qualidade de tempo melhor, que é o que o PH tinha falado, vamos buscar e vamos divulgar. É isso aí. Então, novamente, desculpem aí o momento emocionante, mas agradecer demais aqui a presença do Ivan, do Arthur. Eu vou jogar a primeira bola pro Arthur. Arthur, valeu demais sua presença. Isso tudo começou com você, trazendo essa história, e espero que isso aí ajude muita gente. Novamente, eu peço para quem está escutando, se você tem alguém que precisa, que necessita de ajuda, divulga isso. Não tô nem pedindo para compartilhar o podcast, para ter audiência, não. Pega e divulga o Serfo. Divulga, existe um lugar que faz esse serviço, indica pra pessoa. Vamos tentar fazer isso, chegar no máximo de pessoas possível, porque esse trabalho que o Ivani faz é maravilhoso, maravilhoso. Então, Arthur, valeu, meu amigo, tamo junto, o espaço é seu, fica à vontade. Cara, é sempre um prazer, sabe que eu sou fã aqui do canal, sou fã aqui do podcast, sou fã do seu trabalho, e eu fico feliz de que, de uma forma ou de outra, como o Ivan tinha falado, a gente não pode deixar o nosso ego falar mais, eu sou escolhido, eu estou falando aqui, pelo contrário, quando a gente faz isso a gente perde. Mas eu fico feliz de ser uma pessoa que, querendo ou não, foi um vínculo para outras pessoas chegarem chegarem até a Serfo, chegarem até aqui no canal, chegarem até outras respostas que talvez elas estivessem fechadas internamente, ou simplesmente não chegou até elas essa informação. Eu fico extremamente feliz de ter sido colocado aqui para isso. Eu só tenho a agradecer aí a possibilidade de divulgar aqui todo o meu trabalho e todos os outros trabalhos aqui no podcast. Valeu mesmo. Eu que agradeço, meu amigo. Tamo junto. Ivani, eu acho que eu já falei demais aqui, já te elogiei demais. Eu não tenho como agradecer esse trabalho que você faz, é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. Eu acho que se as pessoas agissem mais igual você, a gente tava num mundo muito melhor hoje em dia. Muito melhor. Então, parabéns pra você, pelo trabalho que você faz, pela pessoa que você é. Que isso sirva de exemplo para outras pessoas. Você não perde nada em fazer o bem para as pessoas. Nada, pelo contrário, você só ganha. Então, novamente, muito obrigado e fique à vontade para deixar seu recado para quem está escutando a gente. Obrigado, querido. PH, primeiro eu quero me dirigir então ao Dr. Arthur Gatti pela forma como ele tem conduzido esse assunto de forma respeitosa. Eu ouvi as considerações dele nos podcasts anterior, onde ele tratou o assunto com respeito e com seriedade. Eu não o conhecia até então, mas fiquei fã, até falei no princípio, eu quero conhecer esse Dr. Arthur Gatti, né? Porque eu fiquei fã, tenho o maior respeito também pela sua figura, e quando quiser conhecer a Serfo na nossa nova sede, que não é nem aquilo que muitas pessoas imaginam, mas é um espaço bem gostoso e que recebe as pessoas com todo carinho e respeito, nós estamos inclusive indo para lá agora no dia 15 de novembro, que é um sábado e é um feriado, né? Nós vamos aproveitar para fazer a mudança para lá, que vai ter um espaço maior e mais confortável para receber as pessoas. Então, doutor Arthur, minha imensa gratidão, que Deus lhe abençoe sempre, que lhe traga muita luz, muita energia na sua profissão, que já é uma profissão iluminada, que cuidar de pessoas, né? É uma tarefa árdua, que Deus lhe retribua todo o carinho que o senhor tem aí com as pessoas, conosco, de modo geral. E eu tenho certeza absoluta que um dia a gente ainda vai dar um abraço bem apertado, como diz o gaúcho, com certeza, de quebrar a costela.
Com certeza. E Com também certeza. eu quero falar para você, PH, pelo espaço que você disponibilizou aí. Já deve ter percebido durante a minha fala que eu sou bastante tímido para essas coisas, né? Que eu sou meio avesso a entrevistas, que eu sempre fui muito reservado, mas meu lado professor hoje veio acima da minha timidez e permitiu então que eu pudesse dialogar tranquilo com os amigos aí. Agradeço imensamente, que Deus abençoe você, o seu cunhado, que ele venha aqui realmente, nem que seja para erguer meia parede, sabe? Para a gente trocar um abraço com ele, tá, querido? Valeu demais, Ivânio. Valeu mesmo. Obrigadão. Amém. Um forte abraço a todos. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Eu não tenho nem o que deixar na descrição do episódio, além dos contatos do Serfo. Esse episódio aqui eu não vou fazer mexer nenhum ali na descrição do episódio. Lá vai estar exclusivamente os contatos do Serfo, para a pessoa chegar no episódio e não ter nada lá distraindo, tá ok? Então, lá na descrição do episódio vai estar tudo discriminadinho. E vocês sabem, se precisar de alguma coisa extra, quiser trocar uma ideia, eu estou à disposição, o Dr. Arthur Gatti está à disposição também. O Ivânio, na medida do possível, também vai atender todo mundo, que, quando for lá, com certeza, mas fora da sede ali, eu não sei por causa do tempo dele, mas estamos todos aqui à disposição, beleza? Gratidão, 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 querido. Gratidão. Tamo junto, é a palavra que ilumina o universo e ilumina as relações, né? Que Deus abençoe duplamente vocês dois, o Dr. Gatti, tanto quanto você, PH. Valeu, brigadão. E só um pequeno recadinho aqui, só para eu não perder a oportunidade, porque eu eu vou pedir para as pessoas não apoiarem o podcast mais pelo Patreon e pelo Apoia-se, tá ok? Tem nosso site agora, quem quiser participar, entrar no nosso grupo do WhatsApp, entra pelo nosso site, acredite se quiser, podcast.com.br, e é o único merchan que eu vou fazer nesse episódio, beleza? Beleza, querido. Deus te abençoe. Forte abraço. Amei fazer essa participação com você aí. Valeu, cara, eu que agradeço. Então, é isso. Valeu. Nos vemos na próxima semana. E antes de encerrarmos, não se esqueçam, cabeça aberta. Tenham isso em mente, vão de cabeça aberta, com o coração aberto. É uma nova chance que vocês podem ter. Não fiquem com esse pensamento de isso é mentira, isso não existe. Não. Cabeça aberta. E, por favor, divulguem para o máximo de pessoas que vocês puderem, tá ok? Então é isso. Um grande abraço a todo mundo. Desculpa qualquer coisa. Nos vemos na próxima semana. E um forte abraço a todos. Não custa nada lembrar que aqui nós só contamos as histórias. Acredite, se quiser.